Olá, bom dia! Vamos chegando que o tema de hoje é super interessante. Nós vamos falar como lidar com as birras das crianças. E eu vou trazer uma convidada aqui muito especial, que é a Bianca Brandão. Ela é do perfil Mãe Inteira, Mãe Underline Inteira. E ela vai falar um pouquinho pra gente, ela que é educadora de pais em disciplina positiva, como é que a gente lida com as birras. Não é possível que só eu passo pelas birras do meu filho, né? Então acho que é um tema bastante importante, apoiado na disciplina positiva. Essa semana a gente está falando bastante sobre maternidade, né? Sobre maternar. Ontem a gente teve uma live muito legal, conduzida pela Juliana. Ela trouxe a Isadora Faro para falar sobre educação infantil virtual. Essa live está salva no IGTV, eu acho que vale a pena você conferir. E vamos ver aqui tudo que vai ter essa semana. Amanhã vai ter a Sheila, vai trazer a Carol, da Mães em Quarentena, às 9h37 da manhã. Então, atenção para o horário, que a gente teve uma alteração de horário. A live não é mais 10 e pouco. A live de amanhã é às 9h37, tá bom? No dia 25, a gente vai falar sobre identidade, a transformação do feminino materno. A live vai ser conduzida pela Juliana e ela vai trazer como convidada a Chloé Gaia. Essa live vai ser no dia 25, às 17h30. Tô olhando aqui na minha colinha. Quem quiser se aprofundar mais nesse assunto sobre maternidade, a Juliana, que é uma das impulsionadoras aqui, ela também é psicóloga e ela tem esse olhar bastante profundo sobre maternidade. Ela está conduzindo um grupo do WhatsApp. É só você clicar no link da bio da Conexão Core, que tem lá Círculo Maternar, grupo de WhatsApp, e você entra. E se você quiser se aprofundar ainda mais nesse assunto, a Juliana vai conduzir círculos quinzenais sobre maternidade. Inclusive esse primeiro, que vai ser no dia 28/9, online, das 17 às 18h15, vai falar sobre esses desafios da maternidade, né? Os desafios com as crianças. Então eu acho que vai ser bem legal participar. Todos vocês são nossas convidadas, nossos convidados. Vou colocar a Bianca aqui, que ela já solicitou. Vamos ver aqui. Bianca, vamos lá. Bianca. Se você conhece alguém que tem filho aí, principalmente na primeira infância, manda o aviãozinho para participar dessa live. A live vai ficar salva no IGTV, mas eu acho que tá imperdível essa live com a Bianca. Seja bem-vinda, Bianca, aqui no Conexão Core. Tudo bem? Olá, obrigada. Tudo bem e você, Glau? Também, tudo ótimo. O tema de hoje é super importante, né? Que não é só meu filho, né, que faz birra. A gente acha que é só o nosso filho, mas não é. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Queria que você se Sim, apresentasse para nós, Bianca, contasse tudo o que você faz. A Bianca faz um monte de coisa, até coautora de um livro, né? Conta pra gente, Bia. verdade. A conexão tá um pouquinho ruim aqui pra mim. Eu não sei se eu tô com a voz falha pra você? Não, para mim tá ok. Não? Se vocês que entraram aqui na live estão com a gente, coloca aqui pra gente se tá tudo ok a conexão. Para mim tá tudo ok. Sua imagem, seu som Tá, tá ok. E mandem tá. coraçõezinhos aqui, Então, está subindo os coraçõezinhos, deve estar tudo ok. então tá bom. Bem, eu vou me apresentar. Meu nome é Bia Brandão. Eu sou educadora parental. Eu sou também consultora materna. E tá fluindo? Tá fluindo, pode continuar. É que pra mim apareceu aquele círculo de carregando. Ai, meu Deus. Não, pra gente aqui tá ok. Aqui em Jundiaí tá chovendo muito, então já falo que eu sou de Jundiaí. Aqui nunca chove, mas quando chove é uma chuvinha braba, assim. Aqui E também tá um dia horrível. Acho que hoje teremos um dia de bastante birras com as crianças. sim, e eu sou consultora materna.
Eu sou coautora do livro Entre Nós, que inclusive eu recebi esses dias o livro e estou mega feliz, já vou conseguir vender. Então, esse livro ele foi feito com várias outras educadoras parentais certificadas pela disciplina positiva, e lá a gente conta os perrengues que a gente passa dentro de casa. Então, não é só porque a gente é especialista na área, né? Que a gente não tem os nossos desafios também. Então, tem várias questões sobre alimentação, sobre birras, sobre adaptação em outro país. O meu é sobre comunicação, enfim, são vários assuntos bem legais, assim. Ah, por que que não pode punir, sabe? Os desafios de não punir. Então, é bem interessante esse livro. Que A gente mais? sabe que a Ah, eu sou punição, mentora ela é também. eficiente na hora, né? A punição, ela é muito eficiente na Aham. hora, mas ela não educa de fato, ela não constrói, não faz a criança entender os motivos da mudança. Este é o Gui. Esse é o Gui. Filho, eu tô gravando, amor. Ele veio buscar um brinquedinho, que aqui também é escritório barra quarto dele, né? Então eu tenho que dividir as Sim. coisas. E eu sou E aí na mentora página também da da Bianca tem jornada bastante Conexão conteúdo Inteira. legal, né? Na sua página tem bastante conteúdo legal, você traz verdades mesmo, dicas práticas, então é assim, é bem legal, aprendo muito com você. Obrigada, Glau. Eu tento transpassar assim, o que eu vivencio em casa, os desafios mesmo, sabe? Porque quando eu estava gestante, eu quase não via isso na internet. Então eu fiquei muito frustrada, assim, quando eu me deparei com uma maternidade real, com os desafios reais, com emoções, né? São várias emoções que começam a surgir dentro da gente, várias inseguranças, medos. E para mim você tá travada, Glau, eu tô fluindo? Tá, tá dando tudo certo. Então tá. E eu também sou mentora junto com a minha parceira Amanda, da Jornada Conexão Inteira, que inclusive estão com as vagas abertas aí, as inscrições abertas para quem quiser participar, porque a gente vai identificar não só essas ferramentas, né, de como aplicar de fato na prática as ferramentas da disciplina positiva, da criação com apego, mas também um lado mais de autoconhecimento. Então, você vai trabalhar a criança interior, vai trabalhar um pouco as suas emoções, vai trabalhar bastante reflexões, vai ter plantão de dúvidas, enfim, vários bônus também bem legais. Legal, esse assunto de maternidade ele é bastante amplo e bem importante. Agora me conta, Bia, por que as birras acontecem? Que só de eu descobrir que não acontece só comigo, eu tô, tô mais calma. Sim, porque ninguém fala, né? Parece que é um tabu Sim. ainda, né? A criança, a sociedade, ela coloca que se a criança tá fazendo birra é porque você não é uma mãe perfeita, não é uma mãe, né, que ganha o crachá de supermãe. E não, acontece com todo mundo. Então, assim, não é porque o seu filho fez birra que você já tem que pegar o chicotinho, começar a se martirizar por isso. E a gente entende a birra, né, como o quê? Aquela criança que é teimosa, aquela criança que fica persistindo na mesma coisa, aquela criança que, nossa, ela não desiste, ela sabe o que ela quer e não desiste daquela ideia. E aí, quando a gente vai ver, quando elas crescem, né, quando elas se tornam adultos, o que que a gente quer para esse adulto? Será que a gente quer um adulto obediente, submisso, que só faz o que o chefe manda? Ou a gente quer justamente essa criança que persiste, que lidera, que realiza, que faz acontecer, né? Então são opostos assim, né? O que a gente quer na hora, que é uma criança obediente, e o que a gente quer para ela no futuro. E aí entra a questão, né? Como que a gente conduz, então, essa criança? Porque a criança ela não tem maturidade para decidir o que ela quer, né? Se dependesse do meu filho, ele ia ficar brincando a madrugada inteira, ele ia dormir a hora que ele quer. E não, a gente precisa também estabelecer regras, né? Então, como que a gente pode conduzir isso? E uma coisa que eu acho interessante que eu anotei aqui é nos observar. Então, quais são os sentimentos e pensamentos
que a gente sente na hora que a criança tá fazendo essa birra, né? O que que a gente pensa na hora? Tipo, nossa, não sou uma boa mãe, ou ai, eu tô fora do controle, eu não tô sabendo conduzir direito. E o que que a gente sente muitas vezes? Por exemplo, eu, quando o meu filho fazia birra, eu sentia medo. Às vezes eu sentia que, nossa, ele vai ser um adulto chato, sabe? Que só faz o que quer e não respeita ninguém. Ou senão a gente se sente angustiada, ou senão a gente se sente assustada até, ou senão a gente se sente inadequada, porque dependendo do lugar que você tá, se você tá num lugar público, outras pessoas estão te vendo, né? Isso causa um pouco de vergonha, um pouco de receio. Nossa, o que que eles vão pensar de mim? E existe a questão E do se eu não fizer nada agora, a situação vai piorar muito lá na frente, né? Vai de fato sair do sim, controle e eu não estou dando a educação para o meu filho que eu deveria dar. sim. Então a primeira dica que eu dou assim é estude o desenvolvimento cerebral da criança, que foi algo que me pegou assim. Eu não sei se a galera sabe que estão me ouvindo, eu acho que você já sabe, né, Glau? Eu sou formada em engenharia ambiental. Então Sim. eu sou muito de exatas assim, meu cérebro ele funciona diferente da galera de humanas. Então para mim, quando eu estudei sobre o desenvolvimento cerebral da criança, para mim virou uma chave. Às vezes para a pessoa pode ser outro clique que vira essa chave, mas para mim virou a chave essa dica assim. Estude sobre o desenvolvimento cerebral da sua criança. Porque você estudando, você entende que é algo fisiológico dela. Ela é uma explosão emocional. Eu gosto de caracterizar a birra como uma explosão emocional. A criança, ela sente uma emoção tão forte que ela simplesmente explode e ela não sabe controlar isso. E aí, você estudando um pouco sobre desenvolvimento cerebral, você vê que essa autorregulação da criança, ela vai terminar de ser desenvolvida lá pelos 23 anos e pouco, sabe? Então, é um processo longo que a gente tem que, nessa fase, principalmente com criança de 2 anos, né, que falam que é o terrible two, a gente tem que ter muita paciência e saber conduzir da melhor forma, com muito amor, carinho e dando sim limites. Porque a criança, ela também, ela não consegue lembrar, a memória dela é muito curta. Então, por isso que muitas mães me procuram assim, tipo, nossa, eu falo com meu filho 1000 vezes e não adianta. Ele esquece. Ele esquece. Por exemplo, você vai pedir para sua criança guardar brinquedo, quando você vê, ele tá brincando com o brinquedo ao invés de guardar. Porque eles esquecem disso, né? Eles esquecem do comando que você falou para ele fazer, né? Então tenham paciência, porque é uma fase e vai passar. É o mantra da maternidade. Sim. E mais ou menos até que idade a gente vê essas birras assim, sabe aquelas birras mesmo de se jogar no chão, de chorar, de gritar, dessa explosão de sentimentos acontecerem? Mais ou menos. Eu sei que é difícil a gente falar um pouquinho das idades, porque cada criança tem uma maturidade, né? Cada criança se desenvolve num Sim, ritmo. Mas assim, uma sim. média, assim, um chute, vai mais ou menos até quando? Não, não vai. Ai, Temos não birras aos vai. 20 e poucos anos, inclusive. Sim. Porque eu não sei se você já chegou a explodir com alguém, sabe? Mas quando você Eu? explode com alguém, Claro. você tá. Quando você briga com seu parceiro e sai batendo o pé, ou se não, você briga com a tua mãe, fecha a porta, sabe? Isso é caracterizado como uma birra, né? Uma explosão emocional que você não sabe lidar e o seu corpo reage, né? Então a criança ela só tá reagindo àquele instinto. E como elas são muito puras, elas são muito entregues, né, nessa emoção, elas fazem sem pensar no que o outro tá pensando dela, né? Então é como se essa autorregulação ela não está totalmente transformada. Então é por isso que eu acho interessante desde cedinho já começarem a ensinar, a já começar a nomear os sentimentos básicos. Então eu trabalho aqui com o Gui desde quando ele tinha 1 ano e meio, com imagens
Você tá me ouvindo bem? Tô. Tá tudo ótimo aqui. Tá, é que começou a rodar de novo. Eu falei, ah, eu tô falando com o vento. Não, pode seguir aí que tá tudo ok. Tá. Então, eu comecei a ensinar o Gui, peguei umas imagens assim de no Google mesmo, de emoções básicas. Aí eu fazia teatro com ele, eu fazia careta de bravo, de triste, de que amorosa, sabe? Então esses sentimentos básicos já ajudam a criança a estar preparada para quando ela tiver uma birra, sabe? E E você acha legal nomear o sentimento na hora que o sentimento está acontecendo? Ou não? depende muito, depende muito. Eu percebo que assim, tem horas, até hoje o meu filho tem essas explosões emocionais. Tem horas que eu nomeio, mas tem horas que eu fico mais calada, eu ajo mais com o meu comportamento, sabe? De acolher, de abaixar no olho dele, de falar pouco com ele, só o basicão mesmo, porque eu vejo que ele tá muito na raiva. A minha criança é da raiva. E eu também. Então eu tive que aprender a me autorregular para então poder acompanhar ele de fato, ser mais entregue nesse processo. E é isso é que o meu filho tá brincando ali, eu tô ouvindo. Vocês estão ouvindo? Eu tô. E e aí é por isso que eu falo que é mãe inteira, né? O nome do meu Instagram. Porque eu percebi que só aplicando as regrinhas da disciplina positiva e dos estudos que eu estava fazendo, não estava rolando muito bem para mim. Era alguma coisa interna minha. Então eu comecei a estudar também o autoconhecimento para poder entender o que que acontece, por que que eu sinto raiva quando meu filho chora, por que que eu, né, explodo do jeito que explodo com ele, porque eu não queria agir dessa forma. Eu sabia que existiam outros meios, só que eu não sabia como fazer isso acontecer de fato, né? E uma das coisas assim que eu falo para as minhas clientes é você observar o que que antecede essa birra. Então, nossa, Bianca, meu filho, eu fui no parquinho com ele, ele deu uma birra lá no parquinho, eu fiquei morrendo de vergonha. Tá, mas o que que aconteceu antes? Ah, como assim? Porque as pessoas esquecem, né? O que que aconteceu antes? Só lembra de fato da hora da birra, mas o que que aconteceu antes? Ah, veio um menininho lá e pegou o brinquedo dele, queria o brinquedo dele, e aí eu peguei e dei pro menininho brincar. Que isso? Meu filho não vai saber dividir? Então, o que que aconteceu de fato, né? A mãe desrespeitou a vontade da criança, tomou o brinquedo do próprio filho e deu para outra criança. Não, vai lá, pode brincar. Então, além de pegar o brinquedo do filho que estava lá entretido, ainda, né, meio que desautorizou ele na frente dele. Ele não aprendeu a se impor, sabe? Então, esse desrespeito que a sociedade faz, normaliza, ele é muito comum. Por isso que é tão difícil a gente observar isso, sabe? Porque quando a gente consegue observar o que que antecede a birra, muitas das vezes somos nós adultos que desrespeitamos elas e elas ficaram com raiva e só reagiram, né? Só que elas não têm a maturidade que a gente tem para reagir de uma forma de conversar, por exemplo, né? Então eles agem gritando, mordendo, empurrando, enfim, todo mundo sabe como é que é uma birra, né? Então, a gente observar o que que antecede é fundamental para o processo, para esse pequeno passo, sabe? E não E precisa ser depois, logo no instante anterior, né? Porque eu imagino que a criança fique com aquilo um tempinho e às vezes escapa da nossa visão o que aconteceu, o que antecedeu, né? Porque não uhum, necessariamente, pelo menos é a minha visão, me corrija se eu estiver errado. A birra é na hora do fato, né? No caso do seu exemplo, você pode tirar o brinquedo da criança e a criança aceitar muito bem. Daqui a 10 minutos ela como se ela tivesse acumulado um monte de coisa e aí a birra vem sim, e nós aqui na função de educadores, pais, etc., a gente não associa, né? A sim, birra com aquele movimento que antecedeu, até porque eu imagino que não seja totalmente na hora, né? A birra, na hora do fato que muito bem. angustiou a criança.
E Muito bem quanto mais a lembrado, criança Glaucio, porque cresce, eu assim, acho que mais isso espaça, né? Uma criança que vai tendo mais maturidade, que vai ficando um pouquinho mais velha, ela consegue, eu acho que, ficar com aquilo dentro dela mais tempo. E a birra vai mais tempo depois. Estou errada, não. Essa é a minha visão como mãe, como leiga, mas como mãe. sim, então, a gente fala que tem o cocô emocional, né, da criança. Então, por exemplo, a criança acorda e vamos supor que a gente não tá numa pandemia, tá com pressa para sair, toma café da manhã correndo, vai para a escolinha. Aí a criança fica lá na escolinha tomando ordens o dia inteiro, né? Tipo, ah, agora a gente precisa comer, agora a gente precisa dormir, agora a gente precisa brincar disso daqui, agora a gente precisa não sei o quê. Não faz isso, não sobe aí, não pula aí, não toca aí. Então, assim, a criança lida com muita demanda, né? Ela é muito sobrecarregada ao longo do dia. Chega à noite, que é mais ou menos o horário que as mães falam que tem uma certa frequência maior dessas birras, porque a criança tá de saco cheio, né, Glau? Imagina, você tomou ordem o dia inteiro, chega em casa, ainda, vamos jantar, agora vai tomar banho, agora vai escovar o dente, agora vai não sei o quê. Então isso sobrecarrega a criança de tal ponto que você fez isso daqui, bum, chorou. Já se esperneou, já, e é por coisa bem pequenininha, mas foi o grão de areia que faltava para ela explodir, sabe? Eu vivi muito isso. Quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu chegava em casa 7, 7h30 da noite e o meu filho era chato, né? Ele tava chato, tava fazendo birra, nunca queria nada, ele era do contra, tal. E aí, quando eu saí do mundo corporativo, eu pude ver nitidamente que, na verdade, o final do dia é o pior horário dele. Então, não é que ele é chato, eu pegava essa sobrecarga do dia todo. E eu só pude ver Sim, isso, porque eu vivenciar isso, porque eu comecei a ficar em casa o dia inteiro. E eu falava, nossa, mas ele não é tão chato como parece, né? Ele não faz tanta birra assim durante o dia, sim. super legal, conversa, brinca, tal. E à noite era o pior momento. Acho que por conta dessa sobrecarga, né, do dia inteiro. Sim. E é por isso que eu gostei tanto da disciplina positiva, porque ela coloca intermédios, sabe? Então, por exemplo, o quadro de tarefas, o quadro da rotina, por exemplo, ele é um intermediário. Você só fala assim, nossa, vamos ver no quadro de rotina o que a gente pode fazer agora? O que que tem para fazer agora? Será que tem alguma coisa? Então, você não fica mandando na criança o tempo todo. Então, Agora a agora eu caí, Bianca né? caiu. Peraí, Bianca, agora você caiu mesmo. Tô vendo tudo preto aqui. Voltei. Não, sua imagem Não? não voltou. Não. Você não quer sair e entrar de novo? Porque eu tô ouvindo sua voz, mas sua imagem tá preta. E daí a gente espera um pouquinho, Tá, vou tentar. Peraí. tá? Então a gente tá falando hoje sobre birra, né? Teve uma live ontem que a gente falou aqui, tá salvo no IGTV, se vocês quiserem ver, sobre educação financeira, ou educação financeira, educação infantil virtual, que foi com a Isadora Faro. Será que vocês estão vendo? Me conta aqui nos comentários o que está acontecendo. Eu não estou me vendo nem vendo a Bianca. Eu não sei se é o caso da gente encerrar e começar de novo. Estou me vendo só metade, a outra metade está preta. Vou colocar a Bianca aqui de novo. Vamos ver se vai dar certo. Tchan, 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 tchan. Aguardando a Bianca. Fica aí, gente, que o papo tá bom. Vamos continuar esse papo. Só esperar a Bianca voltar. A gente tá falando sobre birra. Não tô conseguindo conexão com a Bianca. Se for o caso, a gente sai e entra de novo e vem todo mundo com a gente, hein? Vou esperar aqui a Bianca. Não tá indo. Eu não queria sair porque eu queria salvar. Queria salvar essa live. Se vocês tiverem dúvidas, coloca aqui nos comentários as dúvidas que a gente vai ler
ao longo aqui da explicação da Bianca. Não, a Bianca não está conseguindo participar. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la. Bianca, eu te chamei aí. Vamos ver se dá certo. Suspense. Estamos aguardando a Bianca. Vou falando então das lives, da programação das lives, tá? Então, ontem teve educação infantil virtual, tá salvo no IGTV, vocês podem ir lá olhar. A live de amanhã não vai ser 10 e pouco, vai ser 9h37, a gente mudou o horário. A Sheila vai receber a Carol, do Mães em Quarentena, para falar justamente sobre isso. E no dia 25/9, a Juliana convidou a Chloé Gaia para falar sobre identidade, transformação do feminino materno. Essa live vai ser às 17h30. Estamos de volta, Bianca. Agora sim, acho que agora Eva! foi. Então vamos lá. A Ai, gente que estava bom. falando justamente das birras, do quadro de rotina, que o quadro de rotina ajuda a ser o intermediário, né? Dessa negociação com a Isso. criança, de consultar. Vamos ver o que está no seu quadro de rotina, para ver o que tem para fazer agora, para sair desse lugar de faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê, né? Um lugar que a gente fica mandando muito, isso é um lugar de muito desgaste para as duas Sim, partes. sim, verdade. E aí, quando a criança está de fato, né, fazendo essa explosão emocional, o que que a gente pode fazer, primeiramente, é observar o que antecedeu, né, e até mesmo depois, né, do ocorrido para você fazer essa reflexão consigo mesma, tipo, ah, será que aconteceu alguma coisa que fui eu que causei sem querer? Porque muitas vezes a gente se pega nisso. Eu me peguei várias vezes. é, Dando esse gatilho no meu filho por um desrespeito que aí a gente vai se policiando e vai se adequando, né? Porque ninguém ensina a gente como ser mãe, então a gente tem que aprender assim mesmo. E aí, no primeiro momento, a gente precisa ter conexão com a nossa criança. E como que você tem conexão, né? Abaixa, fica na altura dos olhos dela, olha para ela, e aí com o tempo, você vai percebendo se há necessidade de você validar o sentimento ou não, de você só ficar lá, quieta, falando: olha, eu estou aqui com você. Se você precisar conversar, eu estou aqui com você. Tem também é, a técnica do abraço, que foi o que me salvou nos Terrible Two, foi a técnica do abraço. Então, às vezes, você não precisa fazer nada, você só agacha e abre os braços assim e fala: você quer um abraço? E aí o filho te abraça e ele automaticamente ele já vai tendo essa autorregulação, o nível de raiva dele já vai abaixando. Então, por exemplo, semana passada, meu filho que tem 5 anos, ele tava bravo lá com alguma coisa, com algum brinquedo dele, ele tava muito pistola da vida. E aí ele falou assim: mamãe, você pode me abraçar? Eu sinto que quando eu te abraço eu me acalmo. Olha que coisa fofa. Então ele já conseguiu Então, perceber que ele estava nervoso, né? Se ele se sim, acalma, ele já sim. conseguiu entender o que é um sentimento de estresse. Sim. E aí tem uma outra técnica que eu gosto muito da disciplina positiva, que é a pausa positiva, que é diferente do cantinho, né, que deram lá, nomearam o cantinho positivo, cantinho, né, que é deixar a criança de castigo de fato. A pausa positiva é quando você convida a criança a se afastar daquele cômodo e você fala: olha, você quer, né, você quer se tranquilizar lá, que aqui eu não tenho um cantinho próprio, que na disciplina positiva eles falam para ter um cantinho próprio, tal, com as coisinhas, aí você pode escolher algumas ferramentas. Aqui eu não tenho. Então eu falo assim: você quer ir no quarto se acalmar? Ele quer, mamãe. Ou por muitas vezes, assim, como essa dinâmica já é frequente aqui em casa, ele mesmo já vai. Ele fala: eu vou lá pro meu quarto e eu só vou sair de lá mais calmo. E aí, o interessante é que com o tempo, você vai pegando um feeling, sabe? Ah, será que ele tá precisando de mim? Aí eu pergunto: Gui, você quer que eu fique com você? Quero. E aí eu não falo nada.
Porque eu acho que quando a gente fala e fica, né, falando muito, isso piora mais, a criança não vai se tranquilizar. Fico lá do lado dele, ele fica na cama, ele fica, às vezes ele se cobre com um cobertor, e aí eu falo, você tá mais calmo? Aí ele tira a mãozinha e faz assim, ó. Então eu sei que E a ele ficou impressão que mais, eu tenho mais é que tranquilo. quando a gente fala demais, a criança se pega num trechinho ou numa palavra e isso vira um outro problema. Então, Sim, isso acontece muito exato. comigo. Até hoje ainda acontece muito. Eu tento falar pouco, eu sou daquelas de olhar e dar um recado só, sabe? Então, por exemplo, eu não vou mais falar para você fazer lição hoje, tá? Eu não falo mais. Eu morro por dentro, eu só falto, sim, transbordar de emoção, de raiva, eu sinto tudo, mas eu não falo. Porque eu acho que eu tenho que honrar o combinado e a minha palavra e tal. E eu percebo que quando eu falo muito, às vezes ele se pega ali numa palavra, num trechinho, e agora ele tem dois problemas, né? O problema origem e Uhum, aquele problema que eu causei com a minha falha, com a minha fala. sim, Então sim. isso acontece muito por aqui É. também. Sim, então às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer é ficar quieta, ficar lá sustentando, né? Ficar lá acolhendo a criança se ela precisar, se ela querer falar com a gente fala. Mas não ficar dando sermãozinho, não ficar falando, porque isso só piora. E eu, Glau, eu já fiz o teste, eu já fiz do jeito tradicional, já fiz do jeito da disciplina positiva, e do jeito tradicional, para mim, demorou muito mais, que eu falei, puta que pariu, por que que eu fui testar esse negócio? Porque eu me arrependi, assim, de um jeito, porque eu tava, assim, desrespeitando a minha criança, eu sabia, assim, que eu estava desrespeitando ele, só que eu queria esse teste para mim, que eu sou meio cética para as coisas, então eu testei das duas formas, vi que a forma tradicional demora muito mais, e é muito mais desgastante. Eu falei, não, vou voltar aqui para a disciplina positiva, porque vai muito mais rápido. E é isso que E as como pessoas que é a também têm forma uma crença tradicional? O que você chama de forma tradicional? de não deixar a criança falar, né? Então, Tá. tipo, ah, De ser aconteceu mais isso, é isso, impositiva, pronto, né? acabou. É. E aí a criança Quem manda tenta, e aqui você sou eu. não é isso, pronto, acabou. É, quem A manda aqui frase sou eu, você maravilhosa. vai Quem ficar manda aqui sou ali. eu. Você não vai subir aí, que não sei o que não sei o que lá. E aí isso foi Tá. muito pior, assim. Eu fiz alguns testes e foi bem, bem chato. Então, para mim, o que funcionou foi a disciplina positiva. O que eu sinto no meu coração de fazer é a disciplina positiva. Então, é o que eu sigo, assim, com esses passos, assim, que eu tô falando para vocês, né? São alguns passos, é claro que não é uma receita de bolo, você vai sentindo o feeling mesmo com o passar do tempo, você vai estudando as técnicas, as ferramentas, mas aí você vai sentindo o feeling que o seu filho precisa naquele momento, porque às vezes, sempre me deu bem fazer a pausa positiva. Tá, só que vai ter um dia que seu filho não vai querer ter a pausa positiva. E aí, o que que você vai fazer? Então, por isso que você precisa ter algumas cartas na manga para na hora você poder ser gentil e firme ao mesmo tempo com ele, né? Para ele não poder fazer o que ele quer, o que ele bem entender, mas também você não ser desrespeitosa com ele a ponto dele reagir de uma forma pior e aí vocês entram numa disputa de poder desnecessária, que é o que normalmente Uhum. acontece. E essa pausa positiva serve pra gente também, né? A partir do momento que a gente vai construindo esse conceito, a gente pode explicar para a criança: olha, hoje quem precisa de pausa sou eu. Que ela vai Sim, eu faço conseguir muito aqui em entender, casa. né? Então, assim, olha, tá tudo bem com você, mas comigo não. Eu estou precisando de pausa. Então, eu vou me afastar um pouquinho, porque eu tô precisando me acalmar. Porque eu tô nervosa por algum Sim, motivo, né? Não precisa ser nem o nervoso no relacionamento com ele. Eu tô nervosa por causa do trabalho, eu tô nervosa porque eu vou fazer uma live, eu tô nervosa por qualquer motivo. E acho que a sim, criança entende exato. melhor, né? Porque eu acho isso muito poderoso. Muito desafiador, é muito difícil a gente colocar o oxigênio, né? Que nem o negócio lá do avião, que a gente coloca o oxigênio primeiro na gente, a Aham, gente se acalma e acalma a criança. É muito poderoso, mas é muito difícil. Porque a nossa sim, tendência é igual a da criança, é querer resolver aquela questão na hora.
né? Porque enfiaram na nossa cabeça que as questões têm que ser resolvidas na hora, porque senão depois a criança não lembra, senão depois não tem efeito, senão depois não tem um monte de coisa. Sim. E E quando é você vai difícil estudando um pouquinho demais. sobre. Desculpa, Glaucia, eu tô te cortando porque você tá com um delay Não, pode aqui. falar. A voz é sua aqui, pode falar. É porque quando você acaba estudando um pouco mais sobre o autoconhecimento, você percebe também que existe uma criança interior ferida. Existe uma criança que foi muito calada na sua infância. Então, agora o que você quer como adulta é eu tenho a vez, eu tenho a bola da vez. Então, quem é esse pirralho que tá cantando e bordando aqui do jeito que ele quer? Não vai fazer. Então é muito automático, é muito inconsciente isso, né? Então, por isso que é importante a gente trabalhar também a nossa criança interior ferida. E eu acho que um dos passos mais difíceis, assim, né, de fazer na hora da birra é você saber ouvir. Porque a gente não foi ensinado, isso não foi, isso não foi experienciado por nós, né? A gente não teve voz. E agora dar voz para o nosso filho é um passo um pouquinho mais difícil, né? É bem desafiador, na verdade. Às vezes eu tenho vontade assim que eu fico, ai meu Deus, eu tenho que deixar ele falar. Fala. Só que eu não falo assim, eu Não, e falo, existe uma uhum, confusão, né, Bia? Existe uma confusão dessa questão que eu acho que é muito uma educação lá de trás, de que se a gente der voz para o nosso filho, ele não vai nos respeitar. Eu entendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, na minha visão. Mas no dia a dia, eu acho que a gente acaba confundindo as coisas. Acaba virando uma mistura dentro da gente, porque a gente foi criado, cala a boca, quem manda aqui sou eu. Então a gente cai nesse lugar de, pô, uhum. mas se eu der voz pro meu filho, ele não vai me respeitar. Porque foi isso que eu aprendi. É, Né? Eu aprendi a gente que acha que o o filho pai vai. manda e eu fico quieta escutando. E uma coisa não tem nada a ver com a Sim, outra, né? Você pode dar voz e você pode ser gentil e firme ao mesmo tempo, que é um pouco a base da disciplina positiva. E achar esse lugar. sim, Como eu posso dar voz, ser gentil e firme ao mesmo tempo, colocando limites e dando voz? Difícil sim. demais. E aí, quando você sai dessa parentalidade autoritária, né? Quando você vai para o caminho do meio, que não é ser permissivo e nem autoritário, as pessoas acham que logo menos a criança vai estar dando tapa na tua cara, vai estar rabiscando suas paredes, vai estar colocando fogo na cortina e você vai estar lá sentado assistindo TV. E não é. Muito pelo contrário, né? A gente tem essa gentileza, esse respeito, a gente sabe conversar, ouvir, mas também a gente não deixa ela fazer o que ela quer. Então, entra nesse equívoco, né? Que é uma crença bem forte. Ó, tem uma seguidora aqui falando, a Priscila. Meu filho tem 1 ano e 10 meses. Tem mania de se irritar e jogar os brinquedos. Falo pra ele firme que se ele jogar de novo, ele ficará sem. E se ocorre novamente, eu retiro e brinco e digo que aquele comportamento não é legal. Faz sentido? Então a gente precisa analisar um pouquinho. São várias questões que acontecem, né, com criança, principalmente nesse 1 ano e 10 meses, é o famoso Terrible Two. O que que antecede? Então, não sei, Priscila, se você estava na live desde o início, mas tentar observar o que que antecede e tentar ver também se você está fazendo tempo de qualidade com o seu filho, né, Glau? Você está me ouvindo, Uhum. Glau? Tô. É que os comentários não estão aparecendo para mim, mas tô te ouvindo. Ah, e Aí aí, eu fui ver o que o que 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 é aconteceu esse aqui, mas tempo de pode falar. qualidade? O que que é esse tempo de qualidade? É quando a criança ela demanda muito da sua atenção, né? Então é uma atenção que ela está demandando muito e como você pode estar ocupada, fazendo suas coisas de casa, fazendo o seu trabalho, principalmente agora, né, em home office, tá todo mundo. Então a criança começa a chamar a sua atenção por outros motivos, né? De outra maneira, uma maneira bem equivocada, porque ela vai chamar uma atenção negativa, mas mesmo assim é uma forma dela chamar a sua atenção. Então tenta observar também se você está tendo esse tempo de qualidade com ela, com ele.
E o melhor caminho é avisar, tal hora, colocar ali no quadro de rotinas, tal hora nós teremos um tempo só nosso, e aí a gente vai brincar da brincadeira que você escolher, enfim, organizar Sim, um pouquinho para que ela saiba exatamente quando que ela vai ter a sua atenção. E aí é ter atenção mesmo, né? A gente realmente cumprir com o combinado e sem celular, sem distrações, sem telefone, sem nada, né? Se dedicar a ela. Porque sim, funciona, né, Bia? A criança se pendura aqui na sua orelha, funciona mamãe, mamãe, muito, mamãe, 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 o que que você vai fazer? Ah, que saco, o que que você muito. quer? E ela vai ter atenção. Então vai funcionar de uma maneira negativa, como você está colocando, mas vai funcionar. Uhum. A E eu Priscila, falo agora tá aparecendo os que comentários para mim, que o quadro de rotina funciona. Eu não vivo sem ele, né? Até porque eu preciso organizar a lição, live, os meus horários com dele, quem faz o que na casa. Então, eu tenho uma lousa aqui, eu coloquei o quadro de rotina, não sei quantas planilhas de Excel aqui, mas funciona. E o quadro de rotina ai, que funciona para interessante. criança bem pequena, assim, 1 ano e 10 meses? A Priscila está perguntando. Com 1 ano e 10 meses, Difícil, né? pode funcionar. É mais difícil, mas assim, uma rotina de sono, você já pode. É porque elas. É mais difícil mesmo, porque elas são muito pequenininhas. Mas se você colocar imagens bem chamativas, com cores bem chamativas, e se regrar mesmo a isso, porque as crianças elas gostam dessa previsibilidade, né? Então, por Uhum. exemplo, fazer a rotina do sono, tomar banho, comer, escovar dente, ir para a cama, ler livro, essas coisas, ela vai se habituando ao longo dos dias que vão passando. Então, quando você já tá dando banho, ela já vai começando a ficar com sono, que é uma coisa de doido, assim, né? Para mim funcionou super ter uma rotina, só que aí é que tá. Você meio que fica nessa rotina, você tem que fazer, não é tipo, ah, hoje eu não tô afim, não vou fazer. Não, você tem que fazer pelo seu bem e pelo bem da sua criança, porque isso pode confundir muito o cérebro dela, não é? Então é por isso que é tão desafiador, assim, né? Porque às vezes a gente acaba não querendo fazer, deixando pra lá, ah, amanhã eu faço, não tem protesto. Só que pra criança isso confunde muito na cabeça dela. Então você ter Uhum. isso regradinho e estabelecer, pelo menos, né, no início, assim, que ele é muito novinho, é fundamental. Vai te ajudar bastante. Ô, Bia, e E na hora da aí, birra? Ignorar é um caminho? Na hora ali, no fervor da emoção, ignorar é um caminho? não, pelo contrário, Glau, a gente não pode ignorar, assim, porque eu vejo que eu ainda vejo, né, muitos casais, assim, largando a criança no shopping. Ah, então você vai ficar aí e vai embora. Tipo, meu, essa sensação de abandono que a criança tem, cara, isso é péssimo para ela, péssimo, porque ela não vai. Ela pode ficar muito insegura tanto nessa fase, né, da infância, quanto na vida adulta. Isso vai repercutir lá na frente. Então a gente não tá educando a criança pro agora, né? Que é aquela questão que a gente falou do castigo, não é do agora. A gente tem que olhar muito para o futuro. O que que eu estou fazendo aqui que vai reverberar lá na frente? Então é por isso que é muito importante a gente estudar para ser pai e mãe, que é uma das coisas que eu mais falo no meu Instagram, meu, estuda para ser pai e para ser mãe, porque isso ninguém ensina. Ensina a gente a fazer um monte de coisa, ensina a gente você tem aula para tudo, tem aula para tirar carta, tem aula para entrar na faculdade, tem prova para tudo. Agora, para ser pai, para ser mãe, não tem. A Deus dará, assim, sabe? Então é por isso que é muito desafiador, porque a sociedade também não cobra de certa forma, né? Então É. cada um faz do E seu aí jeito. a gente se baseia muito na educação que a gente teve, né? Que obviamente não necessariamente é errada, porque os nossos pais fizeram o que eles sabiam na época, o que eles podiam na época, assim como a gente faz agora, né? Mas a gente quer Uhum. fazer diferente. Eu acho que o mundo mudou. Existem outras Sim. formas. Eu acho que esse que é o ponto, esse que é o X da questão. E aí, quando a gente teve uma educação que a gente considera muito opressora, a gente pode ir para o outro lado. E como você trouxe aqui, o caminho do meio é a solução, né? Nem para um lado, nem para o outro. É buscar esse caminho do meio. E testar, né, Bia? Tem que testar muito. Até porque a gente se testa.
né? Tem coisas que eu acho Sim, que funcionam bem, mas me faz mal. Então, até que ponto eu vou agir dessa forma para agradar, causar mais bem-estar no meu filho, se para mim aquilo não tá legal dentro de mim. Então, é achar esse caminho do meio. E queria sim. fazer uma pergunta que foge um pouquinho de birra, apesar de ter a ver. Às vezes a gente perde a mão também, né? A criança está fazendo uma birra, a gente também se descontrola, a gente fala coisas que não devia e tudo mais. O que fazer nesse caso? Pedir desculpa? Como pedir desculpa se esse for o caminho? Sim, é uma outra dificuldade, né, que as pessoas têm, porque acham que se a gente pedir desculpa para os nossos filhos, a gente vai estar sendo fraco, a gente falhou, porque, né, coloca a Mas a gente capa lá falhou, de mãe né? perfeita, coloca a Mas capa eu de não sou mãe perfeita mesmo. perfeita, eu dou conta de todo mundo. Então, primeiro saber que a gente erra, que a gente tem os nossos momentos, principalmente se você teve um dia bem puxado, né? A probabilidade de você errar a mão com a sua criança é maior. É, E pedir desculpas mesmo, de fato, sabe? E aí você precisa se preocupar assim com a frequência que está indo esses gritos, com a frequência que está indo essas essas mãos, né? Essa escorregada de mão, porque se tiver muito forte, cara, começa a olhar dentro de você o que tá faltando. Será que é falta de autocuidado? Será que é falta de, meu, você não tá tendo tempo para você relaxar, para você esparecer? Eu sei que agora com a quarentena, né, todo mundo na mesma casa é mais desafiador, só que mesmo assim você pode colocar no quadro de rotinas, olha, esse é o meu momento, agora eu vou ficar ali naquele quarto e não vou sair, sabe? E quando eu tava no puerpério, o meu momento de autocuidado era o meu banho. Eu falava pro meu marido, ele vinha com o bebê assim, ah, vai dar banho nele? Eu falo, negativo, não vou dar banho nele agora, porque esse é o meu momento de descanso. Eu vou relaxar aqui no meu banhinho, vou colocar meu som, depois eu seguro o bebê, depois você dá banho nele, depois a gente vê o que faz. Então, prestar atenção nesse autocuidado é fundamental. E pedir desculpa também, né, Glau, que foi a sua pergunta. Pedir desculpa, falar, olha, filho, eu sei que eu gritei com você, não é dessa forma que eu quero te educar. Desculpa, eu errei. E eu vou tentar me policiar para da próxima vez não acontecer mais isso. Ser franca, se vulnerabilizar, que é uma dificuldade que muitos adultos têm, né? De se vulnerabilizar, Uhum. porque tem várias crenças embutidas nisso. Por isso que eu falo que o autoconhecimento é fantástico, assim, porque você vai saber reconhecer, né, quando você erra e o que fazer nessas horas. Então, pedir desculpas é fundamental, assim, porque a criança ela se sente magoada, ela sabe que você, né, ela se sente, poxa, minha mãe gritou comigo. Aí o meu filho ele já fala, ô pai, eu não gostei da forma que você falou comigo. Sim. Então eles E já isso é falam, assim, maravilhoso, né? mas Eu eles, acho que as crianças têm que identificar mesmo os sentimentos que ela não gosta e colocar mesmo para fora, porque senão ela fica sim, embutindo aquilo e ela não coloca para fora e você, a gente aqui como mãe, como pai, a gente não consegue identificar o que está acontecendo com a criança. Então é super importante uhum, falar. Teve uma vez que eu tive uma conversa assim meio franca com meu filho já é um pouco mais velho, ele tem 9 anos. E eu falei assim pra ele, sabe o que eu queria conversar com você? Eu queria que você me dissesse tudo que você não gosta, todas as atitudes que eu tenho que você não gosta, porque eu preciso melhorar, eu quero mudar. Ele ficou assim, eu tenho voz, né? olha, Nossa, que eu posso dizer. legal. E aí também deu uma abertura para eu dizer para ele os comportamentos que eu também não gosto que ele tem. Então foi uma conversa bem Uhum, legal. Né? Tem sim, e um tem que ser uma comentário aqui que conversa. Você quer falar, Carol? não, eu ia ler um comentário aqui. Ai, mas eu perdi. Eu não sei o que está acontecendo com os meus comentários, eles estão sumindo. Deixa eu ver se eu acho. Começava com, vê se você consegue ver. E também começava assim. Não apareceu pra mim também. Que E também coisa, começa a né? Tem uma repetir o que os setinha aqui, pais deixa eu ver. fazem. Ah, agora eu consegui ver. E também começa a repetir o que os pais fazem. É, aquela história da gente pedir aos gritos para o filho não gritar, né? Para de Sim, gritar! exato. E a E é por gente isso tá que aos berros. e é
E é por isso que eu recomendo essa pausa positiva a gente fazer, porque os nossos filhos estão nos olhando, né? A gente é referência para Uhum. eles. Então, pô, se a minha mãe tá pé da vida e ela pediu para uma pausa, então quando eu tiver pé da vida, eu também posso fazer, né? É meio que óbvio isso, né? Mas é uma coisa que a gente precisa começar a fazer também, né? Essa autorregulação nossa, porque também não foi nos ensinados. E é por isso que é tão desafiador, né, Glau? Porque a gente tá, ao mesmo tempo que a gente está aprendendo, a gente tem que ensinar. Então, errado de mão vai acontecer. Eu grito de vez em quando, não é sempre, assim, tem uma frequência bem alta entre um grito e outro, mas mesmo assim, eu não me sinto mais culpada, que antes eu me sentia super culpada, que é uma das coisas que a gente fala lá na jornada também, Conexão Inteira, dessa culpa que a mãe carrega, né? Porque não é só crenças familiares que foram repassadas para ela, mas é de toda uma sociedade que faz a mãe se sentir um mega lixo quando faz alguma coisa de errado com o filho, né? Quando erra a mão. Então, meu, eu sou um ser humano, eu estou aprendendo e não sou perfeita, eu não sou Buda, eu não sou. Eu sou da raiva também. Então, às vezes a gente vai errar de mão, pedir desculpas é fundamental. E eles olhando isso, fazendo o que a gente faz, eles também vão se espelhar para fazer também. Uhum. E eu queria voltar um pouco no assunto da gente ter um tempinho pra gente, que realmente é muito fundamental. Porque, principalmente agora na quarentena, eu me pego em dias em, sabe, janelinha do Windows, que você vai abrindo 1000 janelas, são as minhas tarefas para fazer, e chega no final do dia, eu não concluí nenhuma. Ou seja, eu gastei todo o meu tempo, eu investi mal o meu tempo, porque eu nem fiquei com a minha família, nem me dediquei a um tema qualquer, não concluí nenhuma tarefa, Uhum. e aí chegou no final do dia, eu tô extremamente frustrada. E se eu estou assim, como que eu tô indo dormir? Do avesso, né? Como tá o meu nível de paciência? Nenhum. O que que vai acontecer? Eu vou me descontrolar, eu vou perder a paciência, eu vou gritar, eu vou perder a mão. E aí, a gente é o pilar, né, da casa. Os adultos são os pilares da casa. Se a gente não tá Uhum. bem, o todo desaba, né? O desaba talvez Uhum. seja muito radical, mas o todo dá uma estremecida. Então a gente precisa voltar, recolher tudo, ter esse tempo pra gente, nem que seja para concluir uma tarefa de trabalho. Eu acho que não tem coisa mais irritante do que. Eu fico irritadíssima. Que eu tento fazer uma coisa, não consigo, aí tá bom, vai, não vou conseguir fazer isso, então vou fazer outra. Aí tento fazer outra e não concluo. Sim, Nossa, isso é uma frustração gigante, né? Então é muito sim, importante esse enorme. tempo para nós. Sim, e perceber também, né, Glau? Isso também acontece comigo. E eu percebo assim, meu, chegou o final do dia, fiz picadinho de cada um, não concluí nada, tô me sentindo um lixo. E aí eu falo, bom, Sim. amanhã eu vou fazer diferente, né? Porque amanhã você pode fazer diferente. Você vai, dorme lá, finíssima, tranquila, relax. Amanhã eu vou fazer diferente. Amanhã você acorda, a primeira coisa que você faz é listar as coisas que você tem para fazer. Porque quando você lista, quando você anota, você vê o quanto de coisa você tem para fazer. Porque as pessoas elas estão tão sobrecarregadas, isso é tão comum que, cara, a gente não percebe, mas a gente tá em burnout, assim, né? Várias pessoas já estão em burnout porque tem muita coisa para fazer, tem muita live boa para assistir e a gente precisa priorizar o nosso tempo, priorizar o que que a gente pode fazer, como que a gente pode assistir uma live, por exemplo. Eu gosto muito desse horário de assistir live, porque é a hora que eu tô fazendo almoço. Então eu deixo lá a live e vou fazendo almoço Uhum. e eu vou conversando com o Gui, às vezes eu chamo o Gui para fazer almoço junto comigo, às vezes não, mas assim, eu tento otimizar o meu tempo também, né? Então, saber equilibrar o seu tempo é fundamental na maternidade, porque às vezes Sim. eu simplesmente quero fazer almoço sem nenhum barulho. Eu quero estar em mindfulness lá fazendo o meu almoço. Eu não quero, mas às vezes eu quero, eu preciso. Nossa, eu via lá a live da Glau, que agora você vai fazer a semana inteira, né, Glau? Teremos aqui live a semana toda, não sou eu, porque quem está conduzindo a semana maternária é a Juliana, que é a outra impulsionadora aqui do Conexão Core. Então amanhã vai ser uma convidada da Sheila e na sexta-feira a Juliana volta para encerrar a semana maternar, né? Com essas lives. Então, só que cada uma num horário.
A de amanhã é às 9h37, sexta-feira às 17h30. Sim, eu vi você falando que era às 9h30, mais ou menos, né? Então, eu vou tentar assistir. E aí, se eu não puder, né, tá assim, assistindo, nossa, eu tô vendo as duas, meu, eu assisto fazendo outras coisas também, não tem problema. O que importa é aqui, né? Eu prestando atenção no que Sim. vocês estão falando, pegando conteúdo. Então, assim, otimizar melhor o seu tempo e escrever o que você tem para fazer é fundamental para as coisas fluírem também, né? E aí, o legal é que você tica as coisas que já foram feitas. E compartilhar, né, a sua rotina com as demais pessoas da casa. As pessoas precisam também entender e visualizar, inclusive as crianças, que hoje o seu dia vai ser cheio. Amanhã talvez não Sim. seja. Amanhã você está mais disponível, mas hoje você tem uma lista. E trazer a criança para esse acompanhamento. Olha, eu também tenho o meu quadro de rotinas, né? Você tem o seu, a gente tem o Sim, da é, casa e eu tenho o meu. Eu compartilho muito a minha agenda com meu filho. Olha, tal hora eu tenho é live, essa fundamental, hora aqui Glau. não pode me interromper. Então aí ele já Sim, entende, então tá bom. E o que que eu vou fazer na hora que você estiver em live? Você vai fazer isso aqui. Ah, tá bom. Funciona essa maravilha? Nem sempre. Mas nem fazemos a nossa sempre. parte, né? Sim, e o combinado não sai caro, é uma coisa que eu falo muito assim para as pessoas. O combinado nunca sai caro. Então, por exemplo, a gente tem um combinado aqui que, meu, ele vai tomar banho, a roupa é no cesto. E ele contribui para casa, né, igual. Então, ele pega e já coloca no cesto. O prato de comida ele comeu, ele já coloca na pia. Ah, mas eu já ouvi esse comentário. Ah, mas você não tem dó? Eu falo, oi? Dó? Eu não Mas tenho. dó do quê? Porque ele tá desenvolvendo essa habilidade. Ele vai se O que que a gente olha no futuro, né? Que ele vai se tornar um adulto funcional. Ele vai saber como que faz o manejo lá da casa, de acordo com a faixa etária que a criança tem, você já pode dando alguma tarefa para ela fazer e ter aquele jeito de conversar, né? Que eu acho que se eu falasse assim com meu filho, porra, você de novo não colocou o prato lá na pia, que não sei o que, sei lá, que estímulo que ela vai ter para fazer isso numa próxima vez, sabe? Então, tem esse jeitinho de falar. Filho, eu notei que o prato ficou em cima da mesa. E qual que é o nosso combinado? Ah, é na pia, ele vai lá e pega. Por quê? Porque as crianças esquecem. Tipo, piscou, ele já tá brincando com um carrinho no chão. Tipo, meu, a gente precisa ter um pouco de Não, e a paciência criança se também sente com essa memória importante em deles. colaborar. Então não tem essa de dó. A criança se sente super importante em colaborar. Chegou mais Sim, um sim, comentário uma frase. aqui. Também acho importante mostrar para a criança que trabalhar é bom e que nosso mundo existem outras fontes de prazer que não seja o filho. Eu concordo, sim, plenamente. Eu também tenho meus amigos, eu também quero me divertir, eu também tenho a minha vida. E não é só dedicação a você, né? Eu concordo muito com isso, não sei a visão da Bia. Sim, também. Quando antes da pandemia, né, eu tava indo no cinema com meu marido e o meu filho ia ficar com a minha mãe. E aí ele queria ir junto. E ele tava, ai, mas por que que vocês não me levam? Eu falei, filho, agora é um programa da mamãe e do papai. Numa próxima vez, quando for um filme de, né, para sua idade, apropriado para sua idade, a gente leva, não tem problema nenhum. Esse é o momento meu e do papai. Ele ficou, né, super se Sim, sentindo, ai, não, mas vocês vão me deixar assim, nesse momento, assim. A gente sim, também é é um casal, super né? A gente saudável. precisa estabelecer e mostrar para a criança que nós somos não só mães e pais. Sim. Bia, falta 1 minuto e meio para a gente terminar. Queria te agradecer muito pela sua participação aqui. Acho que você deu uma verdadeira aula, já deu um bom norte aí para gente, pelo menos umas coisinhas para a gente parar para pensar. Fala de novo o seu Instagram, um pouquinho do seu fazer nesse tempinho que resta. Bem, eu queria agradecer a oportunidade que vocês me deram para estar aqui. Obrigada pelo convite. E o meu Instagram é mãe underline inteira. Eu também tenho um TikTok que eu acabei fazendo, que lá eu coloco coisas que eu Opa, não coloco não aqui. cheguei lá ainda, não tô lá ainda. Eu tenho também um canal no YouTube que eu pretendo alimentar mais vezes, né, Glau? Porque é difícil, são vários bracinhos, né, que a gente precisa para dar conta de Sim. tudo. E a gente vai dando E o aos poucos do podcast, nosso né? Você tem um jeito. podcast?
Sim, o podcast Conexão Inteira que eu faço com a minha parceira Amanda, que inclusive a Glaucia já participou lá com a Lu Peron, Sim. falando sobre financeiro. Ai, Como educar os nossos filhos financeiramente. isso. E tá maravilhoso, eu sempre indico, vira e mexe eu indico esse episódio do podcast, porque muitas pessoas perguntam essa parte financeira, assim, como que eu trabalho isso com as minhas crianças? Eu falo, meu, eu fiz um podcast maravilhoso, vai